puxar um pouco esse fio desde março do ano passado. Tem duas histórias que correm de forma paralela, e essas histórias, às vezes, elas são bastante diferentes por um tempo. Existe a história macro do Brasil, existe a história das empresas que a gente investe na Bolsa, né? Então, assim, se o Brasil for mal, significa que a Suzano, papel e celulose, vai mal? Não necessariamente. Aliás, pode ser até o contrário. Se o Brasil for mal, o real fica barato, o dólar sobe, ela, né, imprime dinheiro a rodo, né? A mesma coisa para a Vale, a mesma coisa para a Klabin, mesma coisa para a Braskem, eventualmente até para a Rumo, que pega grãos, né, do centro-oeste brasileiro e manda para a costa brasileira para exportação. Então você já começa a ver que tem uma certa diferença entre o que acontece com o Brasil e o que acontece com as empresas. Com o Brasil, o que a gente está vendo é o seguinte: desde 2016, quando a gente bateu aquele fundo do poço, ali no final de 2015, aquelas prisões da Lava Jato, as pedaladas fiscais que colocaram o Brasil assim no corner, né? Endividamento público lá em cima, desconfiança internacional gigante, o que fez com que mais uma vez, não era a primeira vez na história, a gente já fez isso sei lá quantas vezes, o que fez com que mais uma vez um governo precisasse fazer reformas, começou ali com o Temer, naquele momento, a gente entendeu que era mais uma vez um ponto de virada na história do Brasil. A gente estava super amassado, as fábricas, indústrias com capacidade ociosa grande, confiança do investidor, confiança do consumidor baixíssima, ou seja, um cenário meio de terra arrasada. O que é cenário de terra arrasada no Brasil? É cenário de ativos baratos. Os ativos incorporam no preço todo aquele pessimismo, toda aquela desgraça que as pessoas estão vendo. E como o Brasil, depois de um cenário de terra arrasada, começa a fazer reformas para endireitar, né, toda a situação econômica, contas públicas e tal, a gente saiu dos Estados Unidos e compramos ações brasileiras. De 2016 até hoje, a gente teve uma recuperada boa da Bolsa em 2016, com o PIB caindo, 2017, 18, 19, PIB bem fraquinho, com algumas reformas boas ali em 16, 17, muita volatilidade em 2018, com o ano eleitoral, muita volatilidade em 2019, com bastante incompetência, vamos falar assim, do nosso governo aqui no Brasil e da retórica do Trump, uma retórica muito agressiva contra a China, deixou o mercado nervoso. 2020, Covid, bagunçou bastante o negócio. Então a gente só você entrou no mar, só tomou caldo, só tomou pancada de onda, até agora você não pegou uma fase mais calma, mas essa fase calma ela vem. Pode ser que seja 2021, 22, a gente pegue uma sequência de anos um pouco mais tranquilos. Na primeira baixada que essas ondas, essas pancadas derem, no primeiro alívio que tiver, o Brasil ele volta a crescer com uma certa força. Por quê? O Brasil ele virou uma mola comprimida para baixo, louco para crescer. Por quê? Porque a única coisa que dá para você fazer, contratar outra pessoa, não dá para você mais demitir. As pessoas já demitiram, né? As pessoas já estão demitidas em casa, as pessoas já estão desempregadas, as fábricas já estão vazias. Então, o próximo passo ou você não faz nada, continua trabalhando com capacidade ali bem enxuta, ou você contrata. Só que a gente está ligado ao resto do mundo, a gente não é um país, né, num outro sistema solar e apartado do resto do mundo. Não, o mundo come o que a gente produz, né? O mundo come comida que a gente planta no Mato Grosso, o mundo constrói prédio com o ferro da Vale, então a gente está conectado com o resto do mundo. E 2021, óbvio que é uma volta da pancada do Covid, mas estimativas que 2021 acho que vai ser o maior crescimento do PIB do mundo dos últimos 60 anos. Então, isso é uma recuperação bem forte. Obviamente, isso puxa o Brasil. Quando o mundo começa a puxar o Brasil, e o grande, não o único, mas o grande mecanismo de transmissão são as commodities,
né? Então, a soja, o milho, o minério, a celulose e agora até o petróleo. Conforme essas empresas começam a ganhar muito dinheiro, e dá para você ver o que está acontecendo com o produtor rural brasileiro. Na média, os caras estão bem. Conforme esse pessoal vai fazendo dinheiro, dali a pouco, venda de apartamento lá no Balneário Camboriú começa a despontar. Aí você começa a ver casa em condomínio, começa a subir de preço. Aí você começa a ver venda de maquinário, venda de caminhão, começa a subir. Venda de caminhão, de maquinário começa a subir. Essa empresa que estava mal começa a encher o caixa de dinheiro. Elas começam a encher o caixa de dinheiro, contrata mais uma meia dúzia de pessoas. Aquela pessoa que estava desempregada começa a trabalhar numa empresa que faz máquina para o agronegócio, aquela pessoa começa a ganhar salário, ela começa a pagar o que devia ali no banco. Ou seja, o negócio começa a ser puxado. Então, quando você olha o que o mundo está fazendo, puxando o crescimento e esse mecanismo de transmissão que é importante, que é a commodities, isso tira o Brasil do fundo do poço. A nossa base é muito baixa. Então, qualquer coisinha faz o Brasil crescer. Saiu dois dados de emprego importantes aqui no Brasil, saiu janeiro e fevereiro, e o famoso CAGED, e veio quase que o dobro do esperado pelos economistas. Veio 100 mil, 150 mil empregos a mais do que o esperado. Por que está vindo isso? É méritos do governo? Não, tem mérito nenhum do governo. É méritos do Paulo Guedes? Não. O grande mérito mesmo é a base baixa. Tem um investidor americano, o David Tepper, que é do hedge fund que chama Appaloosa. Ele fala o seguinte: o melhor remédio para consertar os preços baixos são os preços baixos. O que vai fazer os preços subir é o próprio fato de estar baixo. E ele fala que o remédio para resolver preço alto é preço alto. O próprio preço alto causa queda no preço. Ou seja, se as coisas estiverem caras para caramba, ninguém compra, aquilo cai de preço. Então, assim, a base do Brasil é tão baixa, a gente está tão mal, assim, em termos de utilização da capacidade, confiança, preço dos ativos, que qualquer melhorazinha, a gente tem bastante para andar. Só que essa melhorazinha, ela pode ser uma simples não piora. Só o fato de você não ter um fato negativo novo, ou traduzindo um pouco mais para as pessoas, se ninguém abrir a boca em Brasília, as coisas já andam. Basicamente isso. Então, assim, como aparentemente, falo tudo aparentemente, porque a gente não consegue enxergar, na verdade, 2, 3 meses para frente, a gente já não vira um chute, né? Mas aparentemente, como o ritmo de vacinação está começando a acelerar, como, né, a gente tem visto até o próprio número de pessoas com Covid já é bem forte, tem muita gente que vacinou naturalmente, né, porque pegou o vírus, né, tá aí, o IgG está lá em cima, né, então se você pega as pessoas com IgG alto e a vacinação, provavelmente vai fazer com que nos próximos meses, eu acho que não é muito não, 1 ou 2 meses, o ritmo de internação começa a cair, né? E essa preocupação que tem segurado a gente um pouco mais com a doença, com as internações, o que provoca lockdowns e quarentenas, isso começa a sair um pouco do nosso dia a dia, né? A gente começa a soltar um pouco mais aí o comércio, começa a soltar um pouco mais a atividade econômica, e aí pela base baixa que a gente está, dados os estragos desde 2014, desde 2015, a gente tem um período de fácil crescimento, sem necessidade de investir, sem necessidade de colocar muito capex na economia. Simplesmente você rampar a produção, simplesmente você ocupar a capacidade ociosa. Então, as empresas começam a aumentar o faturamento, o PIB começa a crescer. Então, assim, o cenário pós-vacinação, ele está muito em ordem para a recuperação econômica. É óbvio que o Brasil vai precisar continuar endereçando reformas tributária, administrativa, mas não tem novidade nenhuma nisso, porque desde que eu me entendo por gente, o Brasil precisa fazer reformas, né? E de tempos em tempos a gente faz alguma, empurra outras com a barriga, né? Então,
eu não vou me preocupar com isso, porque acho que de vez em quando a gente engata um ano muito bom, faz várias de uma vez, né? Igual 2016, e às vezes a gente tem a faca e o queijo na mão, e a gente não consegue implementar. 2019 a gente fez uma forte da Previdência e depois deu uma empacada, né? O pessoal ali, né, um cara do Congresso não bateu ali muito santo com o cara da presidência, aí a reforma não acontece, mas você troca o cara do Congresso, e aí a coisa funciona de novo, e se com esse presidente não funcionar, troca de novo, e vai o outro, funciona, tanto faz. Então, assim, o Brasil tem uma sequência de recuperação econômica mais fácil, no nosso ponto de vista, do que os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos está tão bem há tanto tempo que, obviamente, depois que ele completa a recuperação em V do PIB perdido em 2020, ele volta a ficar com a capacidade no talo, né? Ele está na tampa. Para ele crescer mais é muito difícil. O Brasil, ao contrário. Então, assim, quando a gente olha os resultados das empresas, desde mais ou menos o terceiro trimestre do ano passado, a gente tem visto recuperação consistente, praticamente generalizado. Mas em algumas empresas, em especial, né, a recuperação está mais forte. Então, dá para destacar algumas. Então, Localiza, muito forte, locação de veículos está muito forte. E-commerce, né, Magalu está forte para caramba. A Vale nem se fala, né? O preço do minério está um espetáculo. Até ontem aí o pessoal estava apavorado com o preço do petróleo, com o contrato futuro, preço invertido, negativo. Olha o que está acontecendo com o petróleo, está recuperando. Muito bom para a Petrobras. Então, para as empresas listadas em bolsa, tirando uma ou outra que está sofrendo ainda por lockdowns, como shopping, lojas tipo a Renner e tal, as outras já estão com nível de faturamento, geração de caixa, talvez próximo do máximo que já tiveram na vida, né? Mesmo com a economia mal, porque aí a história começa a divergir. Empresa listada em bolsa não é necessariamente a média da economia. Aliás, assim, em muitas vezes é bem diferente da média. Então, cenários pós-caos, pós-apocalipses, vamos falar assim, as empresas de bolsa nadam de braçada, né? Porque a economia, de forma geral, está com a concorrência machucada ou morta. A empresa da bolsa está viva, porque ela é grande, ela tem estrutura, ela tem acesso a capital, e ela aproveita uma janela de concorrência muito baixa para ganhar muito mercado, ganha muito market share em cima das outras, e a gente está nesse cenário. Então, quando você olha, eu vejo aqui em São Paulo, aqui no bairro onde eu estou, restaurante que fazia, sei lá, quase 8 anos que eu ia direto ali nesses restaurantes de quilo, né, que o pessoal acha que a gente o pessoal aqui do mercado financeiro só come em lugar chique, come nada, né? Come, se pagar mais do que R$ 35, já começa a ficar caro. Então a gente vê lugar que fazia, sei lá, 8 anos, 7 anos que funcionava, quebrou. Então, assim, a crise é cruel para o pequenininho, cruel. Isso está acontecendo. Então, quem lê o jornal, ou quem anda na rua e vê, né, um negócio fechando, o outro, ele entra quase que numa depressão. Porque ele acha, meu, isso aqui é cenário de guerra, vai acabar tudo, né? Vou morrer e tal. Mas se você olha o que está acontecendo com o balanço da Suzano, o que está acontecendo com a geração de caixa da Rumo, é outra realidade, né? Então, assim, tem que saber diferenciar um pouco. Quando a gente olha o resultado do primeiro trimestre, não, o resultado ainda não foi divulgado, mas o que a gente está vendo mais ou menos no primeiro trimestre de 2021 é uma recuperação consistente versus o ano passado. E tem empresas que já têm uma boa noção do que vai faturar em 2021. Então, tem empresas que não sabem, né? Magazine tem que vender produto todo dia. Mas empresas que fecham contratos para o ano já tem uma boa previsibilidade do que vai acontecer. Então, safra agrícola tem muita coisa que está contratada, empresas do setor educacional, você já vendeu sistemas de ensino para o ano inteiro. E quando você olha tudo que está acontecendo,
grande chance de 2021 ser um crescimento realmente robusto em relação a 2020.